Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Se você não acompanhou o nosso último programa, gostaria de dizer que não estou enganado. Terminamos o capítulo 6 e vamos começar o capítulo 7. Mas eu decidi voltar e rever algumas coisas do capítulo 3 para preparar uma boa base para o próximo capítulo 7. O capítulo 7 é muito controverso e incompreendido. Na verdade, muitos crentes não estão de acordo entre si em relação a este capítulo, porque eles não o compreendem. A razão é porque não se dá ênfase ao que realmente o capítulo está ensinando. Seria bom se você puder ler este capítulo uma vez por dia e sublinhar as palavras mandamento e lei. Sublinhe também as palavras durante o nosso estudo de Romanos 3, de 21 a 31. E assim você vai estar preparado para entender o capítulo 7. Esta é a razão por que voltamos para o capítulo 3, e eu creio que este capítulo contém a verdadeira base para compreender o capítulo 7. Muito bem, estamos no capítulo 3, versículo 24. Estamos vendo as palavras importantes de Romanos. A primeira palavra que vimos foi justificados, a segunda, gratuitamente, e a terceira que vamos ver agora é graça. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Lembre-se que Romanos 7 está ensinando que não podemos ser justificados pela lei e também não podemos ser santificados pela lei. Essa é a ênfase de Romanos 7. Não podemos ser santificados pela lei. Nada que façamos pelos nossos próprios meios irá completar ou aperfeiçoar a santidade em nossas vidas. Esse é o ponto. Bem, muitas pessoas não creem nisso. Elas creem que podem se considerar santificadas porque não fazem isso ou aquilo, porque não vão a certos lugares ou fazem coisas erradas. Elas não fazem certas coisas que os outros crentes fazem, então elas se consideram pessoas santificadas. Bem, mas isto não é assim. Precisamos entender que, da mesma forma que não podemos ser justificados pela lei, também não podemos ser justificados através do legalismo. O legalismo não santifica ninguém. Agora vamos olhar para a palavra graça. Graça sempre descreve a bondade absolutamente imerecida e gratuita de Deus. Esta palavra vem do grego charis, da qual temos a palavra carismático. Esta palavra era usada entre os gregos quando recebiam algum favor, mas charis no Novo Testamento aparece de forma bem diferente. É um favor que brota espontaneamente do coração de Deus e seu amor por seus inimigos. Este tipo de graça nunca foi compreendido pelos gregos. Para eles, a bondade sempre era demonstrada a amigos e entes queridos, mas essa não era a graça do Novo Testamento. Romanos 5:10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Graça é uma de minhas palavras favoritas na Bíblia. Graça é uma de minhas palavras favoritas da Bíblia. Conforta o meu coração. A salvação não é apenas um dom para mim, mas para todo pecador como eu, que nunca mereceu. Sublinhe graça do Senhor, que enviou o Salvador para resgatar a mim, um perdido pecador. A graça de Deus. A próxima palavra é a palavra redenção. Somos justificados por meio da redenção em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Como Deus pode justificar um pecador culpado? Somos justificados porque Deus diz isso várias vezes na Bíblia? Eu sei que sou justificado porque Deus disse que eu sou. No entanto, o dom da salvação não é oferecido apenas como resultado de uma declaração que Deus fez. É aqui que a nossa salvação difere totalmente da criação. Na criação, Deus simplesmente falou. Ele disse, haja luz e houve luz. Mas, amigos, a salvação
Não pode ser assim. Era preciso algo mais, e esse algo mais podemos ver na palavra redenção. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus não simplesmente disse ao pecador, eu declaro justo. Não, deve ter uma base para isso. Deus pode dizer isso e na realidade ele diz, mas deve haver uma base para Deus dizer isso. A salvação está disponível para os pecadores por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção significa redimir, libertar, mediante um pagamento. Existem 3 palavras gregas diferentes para a palavra redimir. Uma significa comprar no mercado de escravos, outra significa comprar tirando do mercado de escravos, e a terceira significa libertar mediante o pagamento de um preço. A palavra redenção que Paulo usa aqui nestes versículos é em relação a um pecador que estava sob o domínio do pecado e foi libertado para sempre mediante o pagamento de um preço de resgate. A redenção que há em Cristo envolve a ação tanto de Deus, o Pai, como de Deus, o Filho. Jesus Cristo foi o substituto que pagou o preço do resgate e Deus, o Pai, é quem nos justifica. Nosso Senhor disse, bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Observe a palavra resgate. A epístola aos Hebreus refere-se à mesma coisa quando diz em Hebreus 9, 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Também temos expressões equivalentes de Paulo em outras epístolas, que estabelecem este grande fato. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Você percebe o que Romanos 3:24 está ensinando? Você compreende este tema da redenção? Você reconhece o fato de que a aprovação é um dom de Deus e que, apesar da salvação ser gratuita, foi pago um alto preço? Foi pago um alto preço para que eu e você fôssemos salvos. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz que o preço foi o sangue precioso de Cristo. Quão grande foi o sacrifício de Cristo para nos libertar do domínio do pecado. Deus fez tudo isso porque Ele nos ama. Essa é a essência da grande verdade da justificação. Irmãos, por favor, não se esqueçam disso. Bem, Paulo continua dizendo, ao que Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 25 e 26. O primeiro fato interessante aqui é que Deus apresentou algo. Veja novamente o versículo 25. Ao que Deus propôs para propiciação. Deus propôs algo, Deus ordenou algo. Agora, o que Deus propôs? Isto é o que os teólogos conservadores chamam de a obra de Cristo. As duas palavras-chave que Paulo usa é propiciação e sangue. Sublinhe estas palavras nos versículos 25 e 26. A palavra propiciação é mais uma das grandes palavras do Evangelho. As outras são justificados gratuitamente, graça e redenção, no versículo 24. Deus está declarando o significado da morte de Cristo na cruz. Deus está falando sobre o que aconteceu no Calvário. Algo maravilhoso aconteceu na morte do nosso Senhor. E Paulo usa a palavra propiciação para descrever isso. A palavra propiciação é muito importante e requer uma atenção especial. Ela vem do grego e significa oferecer um sacrifício. Em Hebreus 9:5, esta mesma palavra é traduzida como propiciatório, que significa o lugar de expiação. Em Levítico capítulo 16, versículo 14, ela aparece referindo-se à tampa de ouro da Arca da Aliança. Na arca havia uma cópia dos 10 mandamentos, o qual o povo de Israel havia violado. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote aspergia o sangue dos animais sacrificados sobre o propiciatório, e quando Deus via este sangue, o ofensor era perdoado.
A ira de Deus contra a ofensa e o agressor era satisfeita e Deus mostrava misericórdia. Você pode ver a importância desta palavra, propiciação, no contexto desta passagem de Romanos? O mesmo Deus que nós, pecadores, ofendemos, providenciou o sacrifício propiciatório na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, pense nisso, meu amigo. O próprio Deus proveu e agora a sua ira contra o pecado e o pecador foi satisfeita. O propiciatório tornou-se o lugar de misericórdia através do sacrifício de nosso bendito Senhor. 1 João 2,2 diz: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício de seu próprio sangue, satisfez a justa demanda da lei de Deus. Se você puder ler a parábola em Lucas 18, de 9 a 14, isso irá ajudá-lo muito. Melhor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, começando com o versículo 9. É uma parte muito interessante. Esta parábola é sobre dois homens que foram ao templo para orar. Um deles é fariseu e o outro um publicano. Os fariseus se auto-justificavam, eram pessoas muito religiosas e piedosas por fora, ou seja, procuravam impressionar os outros com sua espiritualidade e religiosidade. O fariseu dava o dízimo, frequentava sempre a sinagoga e no exterior tudo parecia bom, mas por dentro tudo estava errado. No seu coração havia inveja, ódio e egoísmo, mas ao mesmo tempo ia à igreja e dava o dízimo, para parecer justo e piedoso. E o Senhor disse: Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse no versículo 14: Digo-vos que este desceu justificado para sua casa. Sublinhe a palavra justificado. O publicano, percebendo sua incapacidade de livrar-se da pena e da culpa do seu pecado, pedia a Deus para ser liberto, e Deus o declara justo. O pecador não foi somente perdoado, mas passou a ter um bom relacionamento com Deus, uma relação justa, justificado por Deus. Agora, há uma grande diferença entre a justificação do publicano em Lucas 18 e a nossa. Observe atentamente a declaração de Paulo em Romanos 3,25 e veja como a palavra propiciação está relacionada com a palavra sangue, Romanos 3,25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Não podemos separar estas duas palavras. O meio para a propiciação ou sacrifício propiciatório é o sangue de Jesus Cristo. Isso, meu amigo, é uma verdade maravilhosa. Propiciação pela fé no seu sangue. Esta é a verdade básica e essencial que é mostrada no Novo Testamento. E me entristece muito que nos dias de hoje não se fala mais do sangue de Cristo. Muitos crentes usam diferentes traduções da Bíblia, ou paráfrases, nas quais o sangue de Cristo foi substituído pela palavra morte. Quando pergunto às pessoas por que elas usam uma paráfrase ou uma versão mais moderna, a maioria responde que é mais fácil de ler. O que não sabem é que a paráfrase, que é mais fácil de ler, não é necessariamente precisa e confiável. Muitas vezes, uma tradução está repleta de ideias pré-concebidas do tradutor. O ponto de Paulo em Romanos 3,25 é que o nosso Senhor Jesus Cristo não poderia ser nossa propiciação independente do derramamento de seu sangue. Vamos ver outros versículos na Bíblia que dizem isso. Atos 20:28. Para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Romanos 5:9 diz: Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E há outras passagens como Efésios 1:7, Efésios 2:13, Colossenses 1:14, Hebreus 10:19, João 1:7, Apocalipse 1:5 e muito mais. Estes são apenas alguns versículos do Novo Testamento que ensinam a importância do sangue de Cristo como sacrifício propiciatório. Bem, comecei a falar sobre Lucas 18 e não terminei de falar aquilo que tinha de dizer. Eu estava dizendo que existe uma grande diferença entre a justificação do publicano e a nossa justificação nesta parábola do nosso Senhor, e não lhes disse qual era a diferença. Pois bem, a verdadeira diferença está na oração do publicano. Ele orou a Deus dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Amigo, não precisamos fazer uma oração assim. Várias vezes ouvi pregadores dizerem:
façam a oração do publicano e serão salvos. Mas não é assim. O publicano fez seu pedido do outro lado da cruz, antes de Cristo ter derramado seu sangue pelos pecadores. Nós vivemos do outro lado do Calvário. Nosso Senhor Jesus derramou o seu sangue, mostrando que Deus foi propício, que Ele tem sido misericordioso para conosco, nós, pecadores. Você não precisa pedir a Deus que tenha misericórdia de você, pecador. Olhe para o Calvário. Na cruz, Deus mostrou de misericórdia para com os pecadores. Ali o sacrifício propiciatório foi oferecido e Deus se agradou dele. Tudo que você e eu devemos fazer agora é nos achegarmos a Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Deus tem sido misericordioso. Não há necessidade de fazer uma oração como a do publicano. Leia novamente o versículo 25, Romanos 3, 25. Eu vou pedir para você fazer uma coisa. Coloque uma vírgula depois da palavra fé e depois de propiciação. Por quê? Porque é através da propiciação do sangue de Cristo, não pela fé no sangue. Nós não somos salvos pela fé no sangue de Cristo, não é isso? Somos salvos por meio da propiciação que acontece pelo seu sangue. Deus tem sido misericordioso. Sua propiciação misericordiosa já aconteceu e agora o pecador somente precisa aceitá-la pela fé. E essa é uma verdade maravilhosa. Bom, o nosso tempo por hoje acabou. Vamos precisar de mais um tempo, mais um estudo para chegar em Romanos 7. Esta revisão de Romanos 3, 21 a 31 é muito importante para que você mais tarde possa entender o capítulo 7. Muito obrigado por ouvir o programa de hoje, por acompanhar o nosso estudo. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.